Caros amigos do canal Via Romana, saudações, Feliz Natal a todos vocês. Pois bem, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente quer continuar aquela polêmica refutando o André Cheftarese no que tange a Jesus História. Inclusive, esses últimos dias aí, em virtude do Natal, ele veio novamente à baila para dizer que a história dos Reis Magos é um mito, que os Reis Magos não visitaram Jesus, que isso não aconteceu, que isso tudo é uma história, é um romance, criado ali no contexto da narrativa evangélica para inserir Jesus num contexto cultural da época, etc. Então ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que os Reis Magos na verdade eram magos, e ele vai se valer da raiz da palavra magoi, tal como ela aparece nos evangelhos, tá? E ele vai dizer o seguinte: os Reis Magos vêm do Oriente e chegam no Oriente, ou seja, eles saem lá da Pérsia e chegam lá na Palestina, em Belém, para visitar Jesus. E depois ele engata dizendo que, na realidade, aquilo tudo ali indica uma narrativa que fala de mudança de vida, de metanoia e tal, e que isso que seria importante no Evangelho, essa mensagem moral. É aquela velha visão que eu já tracei aqui no vídeo anterior sobre esse assunto, de que, na verdade, Jesus foi um filósofo moral, um mensageiro de uma mensagem, de uma doutrina moral, ética e tal, e não o Filho de Deus, um homem que realizou milagres, Deus feito homem, por fim. E aqui eu quero traçar alguns pontos que mostram por que o Cheftarese está completamente enganado sobre isso que ele fala. Tá? Bom, em primeiro lugar, eu quero lembrar o seguinte, que os evangelhos eles trazem diversos detalhes geográficos e históricos. Quem já leu os evangelhos sabe disso. Os evangelhos eles situam as coisas no tempo e no espaço. Então Jesus nasceu em Belém, os magos vieram do Oriente, no caso da Pérsia. Jesus nasceu na época de Herodes. Jesus depois fugiu com a sua família para o Egito. Depois, quando Herodes morre, ele volta, e aí a sua família se estabelece em Nazaré. Então há várias passagens que situam as coisas geográfica e historicamente, tá? Isso é algo que difere das narrativas mitológicas. Se você pegar, por exemplo, a Teogonia de Hesíodo, que é um dos principais textos mitológicos da história, eu falo ali sobre a origem dos deuses gregos, você vai ver que nada daquilo é situado no tempo e no espaço. Aquilo está fora do tempo e do espaço, porque é mito, é lenda. No caso de Jesus, não. Então, há que se perguntar o seguinte: os evangelistas eles escreveram situando as coisas no tempo e no espaço, sendo que eles estavam elaborando um mito. Tá? Quem elabora mitos busca sempre jogar aqueles acontecimentos míticos para o mais distante possível, para um tempo primevo, de tal maneira que aquilo não possa ser examinado na sua historicidade. Então os evangelhos eles trazem elementos que permitem o exame da historicidade desses fatos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de traçar aqui, e que diferencia os evangelhos de outras narrativas. Os evangelhos não têm um caráter mítico como o Cheftarese gosta de ressaltar. Tá? A forma, o gênero que os evangelhos exprimem não é a de uma narrativa mítica, é sim de uma narrativa histórica. São livros que têm um caráter histórico. Agora, é claro que o histórico lá do século I não é o histórico de hoje, porque o historiador moderno, eu posso falar que o Decadeira, que se formar de história, ele busca a precisão, o detalhe. Então ele quer realmente saber se o fato X aconteceu às 12 horas do dia 3 de janeiro de 1711, exatamente daquela maneira que está sendo descrito no documento. Tá? O historiador moderno ele busca o detalhismo, o preciosismo, tá? O factualismo. Isso começa lá com o positivismo. Os historiadores positivistas que vão buscar uma precisão justamente porque eles estavam interessados em determinar uma série de
questões também políticas, por exemplo, questões de fronteira. Olha, o que o tratado feito lá no ano tal pelo rei X e o rei Y, da nação YX, determinou sobre a fronteira de um país e de outro. Então você tinha que ter o detalhamento daquilo para ter a certeza de onde começa um país e onde termina. Tá? Eram historiadores que estavam muito preocupados em fundamentar ali as bases do Estado-nação, do século XVIII e XIX. Então esse preciosismo era necessário. Agora, lá no século de Cristo, e na época da Bíblia, né, a concepção de história era um pouco diferente. Né? Então você vê, por exemplo, que na Bíblia você tem 2 relatos sobre a coroação de Davi, que não são idênticos, eles têm diferenças. O importante é que Davi foi coroado rei. Agora como, quando, né? Onde, exatamente? Eis a questão. E talvez, quem sabe, podem ter realmente acontecido 2 coroações. É bem possível também. Enfim, então, muitas das vezes você tem na Bíblia certas imprecisões, né, mas que não afetam, né, o cerne daquele acontecimento que está sendo relatado pelos autores bíblicos. Tá? No caso dos magos, magoi não significa mago no sentido de praticante de magia, que é isso que o Sheptares tenta passar. Ele diz que isso inseriria Jesus Cristo no contexto da magia. Nada a ver. Magoi significa sacerdote, sacerdote persa, do zoroastrismo, que era uma religião que lá na antiguidade se distinguia dos paganismos, né, greco-romanos, e por aí vai, babilônico, etc. Tá? Assim também como é preciso dizer que os magos não eram, né, os magos do Oriente eram sacerdotes, eles não eram astrólogos. A astrologia não era uma prática que existia na Pérsia como na Babilônia. Né? Na Pérsia, no caso, ela tinha mais um caráter de astronomia do que de astrologia no sentido de previsão do futuro, né? De magia, de prática supersticiosa. A bem dizer, cabe também ressaltar que mesmo no paganismo greco-romano, o bruxo, o mago, não era bem visto. Existia leis em Roma, por exemplo, que puniam a bruxaria. Então essa ideia de que os reis magos eram magos, eram bruxos, eram feiticeiros, que estavam indo aí visitar Jesus, eram astrólogos, etc., não é bem por aí. O zoroastrismo era uma religião que tinha caráter dualista. Então, para os zoroastristas, você tinha o deus bom, né? O deus da luz, que era o Aura Mazda, e o deus mau, o Arimã. No paganismo antigo, babilônico, grego, romano, os deuses eles tinham tanto um caráter luminoso quanto obscuro. Então não existia essa ideia de um dualismo, né, universal, uma luta do bem contra o mal. Né? O bem e o mal estavam misturados nos deuses. Os zoroastristas já não tinham essa visão. E eles, portanto, eles não praticavam magia. Né? Esses magos eram sacerdotes. E os sacerdotes eles se dedicavam ao conhecimento astronômico. Então, vendo aquela conjunção e lendo as escrituras dos hebreus e também, certamente, as escrituras lá, as zoroástricas, né? O Zen de Avesta, etc., eles chegaram à conclusão de que aquele menino que estava nascendo lá em Belém era o Messias. Porque o zoroastrismo falava da vinda de um Salvador, o que é muito interessante também. O zoroastrismo tinha crenças muito parecidas com as dos hebreus, né, e dos cristãos. Juízo final, ressurreição dos mortos, a vinda de um Messias, etc. Então esses magos eles estavam também inseridos nesse contexto aí de espera de um Messias. E aí o Sheptares comete um outro erro, ele diz que eles vinham do Oriente e pararam no Oriente. Na verdade, na concepção hebraica daquela época, o Oriente não era onde eles estavam, onde os hebreus estavam, Palestina, Belém, né, Jerusalém, Judéia. O Oriente era a Arábia e a Pérsia. Então quando fala de Oriente, né, não é o Oriente de hoje, que hoje é um outro conceito. Para nós, Palestina é Oriente, mas para a cultura hebraica, o Oriente era a Pérsia e a Arábia, não onde eles se encontravam. Tá? Enfim, então pessoal, fica mais uma vez aqui
a nossa intervenção a respeito desse assunto. Os Reis Magos, de fato, são figuras históricas, tá? E nós não devemos duvidar dos evangelhos, não temos motivo para isso, motivos consistentes para isso. Infelizmente, sujeitos como o Chico Teresi e outros querem transformar Jesus numa figura ou meramente humana no sentido filosófico da coisa, ou numa figura insurgente, o Jesus bandido, né? E também fica a questão, quer dizer, na época de Jesus você teve líderes insurgentes como Ezequias, Judas Galileu, que realmente se levantaram contra Roma, mas, como nós dissemos no vídeo anterior, montaram grupos armados. Jesus, quando entra em Jerusalém, entra montado num burrinho, né? Entra de forma pacífica, é aclamado pelo povo, mas não requisita o poder na base das armas. Quer dizer, se ele fosse um bandido, um insurgente, um bandido social, quisesse fazer uma revolução, ele ia requisitar poder na base das armas, né? E isso não ocorre. Agora, obviamente que o poder romano, preocupado, todo aquele contexto de convulsão social que tinha naquela época, vai ver em Jesus, quem sabe, um potencial bandido social. E aí a incompreensão que existe até hoje sobre a figura de Jesus, né? Jesus, ele transcende todas essas categorias. E aqueles que têm um esquema de pensamento fechado em categorias humanas não conseguem entender a figura de Cristo. Vai achar que ele era um filósofo, que ele era um mestre, um médium, né? Como alguns espíritas dizem também, né? Porque não conseguem concebê-lo como Deus feito homem, né? Não tem a visão espiritual das coisas, tem uma visão carnal. É o caso de Chico Teresi e tantos outros críticos, né, que vem com essa ideia do Jesus histórico oposto ao da fé. Então é muito interessante, você pega os racionalistas do século XIX, que inauguraram esse tema, né, de Jesus histórico oposto ao da fé, que eles dizem, né, você pega o Ernest Renan, por exemplo, que é um dos maiores representantes dessa corrente, diz, olha, Jesus é o homem mais perfeito da história da humanidade, a personalidade mais alta, né, mais moral, mais ética, né? Ora, essa personalidade mais moral, mais ética, mais alta, ela foi condenada pelo Sinédrio por quê? Porque ele disse para Caifás, eu e o Pai somos um, vocês me verão vindo, né, na sua glória com os anjos do céu. Aí ele rasgou as vestes, peraí, você está se fazendo igual a Deus, sendo homem? Né? Se ele era a personalidade mais alta e ele disse para Caifás uma coisa que ele não era, então ele mentiu, então ele não era tão ético quanto vocês dizem. Então não tem saída, ou Jesus é Deus ou Jesus é Deus. E ainda tem essa questão, quer dizer, essa moral altíssima, ela veio de onde? Do mundo, dos homens, da terra, uma moral que preconiza até o amor aos inimigos, uma coisa completamente antinatural que só pode ser praticada com base numa graça divina. Porque o homem, ele não consegue ver o seu semelhante, aquele que é o seu inimigo, como alguém digno de ser amado. Só sob uma visão divina, você vê aquela pessoa, a imagem de Deus, a imagem semelhante de Deus, você consegue amá-la. E sob o efeito de uma graça, né? Porque a tendência natural do homem é ter desgosto com aqueles que fazem mal a ele. Então, obviamente que essa moral não veio daqui da terra, é uma moral divina, que só pode ter vindo de um ser divino, que se fez homem. Enfim, então Cristo continua sendo um sinal de contradição para esses, né? Infelizmente vem Natal, vai Natal e eles continuam dizendo blasfêmias para tentar desviar as pessoas da verdade que é Cristo, da vida que é Cristo, do caminho que é Cristo. Mas sigamos na fé, sigamos testemunhando Cristo a tempo e a contratempo. Um abraço, até a próxima.